misturando o Brasil com o Egito. Tem que ter chave pra dançar bonito. Ai, cada vez pior. Olá! E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram, que bom que eu voltei também. Esse é o meu segundo vídeo, eu consegui chegar no segundo vídeo. Aqui é uma grande vitória pra mim, porque eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu vou me dedicar a esse canal, é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que quero vir com frequência, então, por favor, me acompanhem também pra me incentivar a voltar mais vezes, tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tive essa ideia de falar sobre esse assunto enquanto eu estava lendo o meu segundo livro de 2021, que é esse aqui, O Homem Duplicado, de José Saramago. Então, em 2021 eu li só 2 livros, então se você também é desse time, estamos juntos nessa. E aí, esse livro, ele é muito legal, tá? Ele é complicado de ler, porque o José Saramago não coloca um parágrafo sequer, nem na hora de diálogo ele coloca parágrafo, então você fica meio perdido no começo. Ele é um livro muito bizarro, assim, que a história é muito bizarra, você fica tipo, meu Deus, que personagem louco, porque ele é bem louco mesmo. O Tertuliano Máximo Afonso, só o nome dele já diz que ele é um pouco louco. E lendo esse livro, eu tive a ideia de trazer para vocês um conteúdo que o livro fala um pouco, tá? Então é um homem duplicado, e para quem não sabe, um duplicado é um xerox, né? Então xerox é o nome da marca, e duplicado é aquela cópia, né? Então é como se fosse a cópia do homem, né? E o assunto vale mais ou menos ali que o personagem principal, ele identifica num filme que ele vê aleatoriamente, um figurante, né? Um ator ali secundário, que é igual a ele, só que de bigode. Então ele fica meio louco, né? Então o que você faria se você visse alguém igual a você na rua? Pensa. Você tá andando na rua e de repente, pá, vê alguém igual a você? Que doideira, né? E ele vê essa pessoa, ele vê esse cara que é igual a ele por aí no mundo, e eles têm a mesma idade, só que o cara tem um bigode e ele não tem. E aí ele fica doido nesse cara, de tentar achar esse cara. No final ele acha o cara, ele consegue achar o duplicado dele, eles se conhecem e eles são realmente iguais em tudo. E aí é um negócio que você fica tipo assim, você fica imaginando, nossa, se encontrasse alguém igual a mim, o que será que eu faria? E o Tertuliano, ele pensa em matar o duplicado dele. Ele é meio louco, eu acho, né? Mas o melhor do livro é o plot no final. Então, o que acontece no final do livro, você fica assim, não é possível. Não é possível que isso aconteceu. E realmente é isso que acontece. Então vale a pena ler. Mas enfim, não é sobre ler livros que a gente vai falar aqui. É sobre duplicados. Então, clones, xerox. Clone, a novela Clone, por exemplo. É o que a gente vai falar, tô brincando. Não é a novela Clone. Aí também tem um filme que eu não vi ainda, mas tem o mesmo nome, chama O Homem Duplicado. E aparentemente é a mesma história, eu li a sinopse, né, do filme, vi o trailer. E é um filme de suspense, porque o livro, ele parece um pouco meio comédia suspense, sabe? É bem legal, depois leiam. Quem já leu também comenta aí o que vocês acharam do livro. E se alguém já viu o filme também, comenta o que vocês acharam do filme. Eu não vi, eu vou tentar ver. E aí, eu lembrei também de um documentário que eu vi, é uma série, na verdade, que tá na Netflix, que falam de trigêmeos, 3 gêmeos idênticos, que de repente, com de poucos anos ou até menos, eles se encontram e descobrem que eles são trigêmeos. Pensa, os 3 eram adotados, né? Eles vieram de um orfanato, então os 3 sabiam que os pais não eram os pais biológicos. E aí, de repente, um deles entra na faculdade e todo mundo conhece ele lá. E é a primeira vez que ele vai na faculdade, o primeiro dia de aula dele. E aí ele fica tipo, cara, como assim? Todo mundo me conhece aqui. E aí ele descobre o melhor amigo do irmão gêmeo dele, fala, cara, você tem um irmão gêmeo porque você é igual. E aí eles se conhecem, os 2 irmãos gêmeos, e aí eles ficam super famosos, porque é uma história bem louca, né? Como é que você vai encontrar o seu irmão gêmeo do nada? E aí, por ficarem famosos, saírem em jornais, saírem em revistas, saírem na televisão, o trigêmeo, a mãe do outro gêmeo, descobre e fala, cara, você é um trigêmeo, e aí são 3.
E é bem legal, porque aí conta que eles ficam famosos e tal, mas aí eles acham estranho, porque os pais não sabiam que os irmãos eram trigêmeos, quando eles foram adotar, nenhum dos três pais. E aí, então, o repórter, ele fica bem intrigado por essa história, né? E ele descobre que outras pessoas começam a sair do mesmo centro de adoção, que também eram gêmeos e encontraram com seus gêmeos depois de adultos. Que deve dar um bug na cabeça. Pensa assim, você cresce a vida inteira sozinho, de repente tem uma pessoa igual a você andando pelo mundo, deve ser bem estranho. Assistam, eu não quero falar o que é, mas é uma coisa que eu fiquei muito indignada, faz parte de um experimento científico também. Então vejam também, tá na Netflix esse documentário, e vejam, é muito legal, e também você fica tipo, caraca, como assim? E aí, tudo isso que eu falei nessa introdução de dicas de entretenimento para vocês, para levantar a grande pergunta de será que a ciência consegue clonar um ser humano? E será que existe um experimento científico que permite a clonagem? Será que é possível eu encontrar com um clone humano meu andando pela rua aí? Porque passou por um experimento científico? Então a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre clones, o que são clones, como eles são feitos, existem clones humanos ou não, por que existem e por que não existem. Então vamos começar realmente do início e falar o que é um clone. Então um clone é quando a gente tem um DNA, tá? Uma fita de DNA idêntica à outra. Tá? Então, bactérias, por exemplo, elas se clonam, tá? Porque elas conseguem se multiplicar e serem idênticas umas das outras, tá? Existe essa clonagem natural. Os gêmeos também são clones naturais, porque eles têm o mesmo genoma. O que é genoma? É a fita de DNA inteira, tá? Então, eles têm o mesmo genoma, eles têm a mesma fita de DNA. Então, para clonar alguém, para clonar ou uma planta, ou clonar um ser humano, ou clonar algum ser, né? A gente precisa pegar o DNA dele e colocar em outro ser que vai se desenvolver com o mesmo DNA. Isso é pura e simplesmente o clone, tá? Que é a novela que o Murilo Benício foi clonado, então ele tem duas pessoas ali que existem. Na verdade, eu nem lembro da novela, como que acontece o clone naquela novela. É uma boa pergunta para eu poder ver de novo o clone, para saber como que eles clonaram o Murilo Benício. Mas é engraçado, porque a novela surgiu também junto com aquele bafafá do primeiro clone que existiu no mundo, né, de um ser, que foi a ovelha Dolly. Então a ovelha Dolly é o primeiro clone de animal que existiu. E ela viveu por 7 anos, ela viveu até bem por 7 anos. Depois ela morreu de causas comuns para a espécie de ovelha que ela era, que não tinha a ver com a clonagem, então é um exemplo de sucesso na clonagem. Mas como é feito o clone? Como foi feito o clone da ovelha Dolly e como os clones podem ser feitos hoje em dia? Então aqui já é uma resposta para uma pergunta que eu fiz. Será que é possível clonar um ser humano? É possível, mas não é feito. Aí a gente vai entrar em outra questão que é a ética, tá? Que é diferente do que a gente viu no vídeo dos híbridos. Então vamos voltar aqui. Como é feito o clone? Então a gente tem o DNA, né, que fica dentro do núcleo de uma célula madura sua. Então, por exemplo, uma célula do osso, uma célula da pele, que já está ali, já está bem especializada, né, quer dizer, ela faz só aquela função, ela já amadureceu o suficiente. Você pega aquela célula, tira o núcleo daquela célula, dentro do núcleo da minha célula da pele tem o meu DNA, né? Então, dentro do núcleo das nossas células, a gente tem o nosso DNA inteiro, né, que é o nosso genoma. E aí eu pego aquele DNA, eu pego o núcleo daquela célula e coloco lá no óvulo, tá? Então o óvulo, ele tem um núcleo também, eu tiro o núcleo daquele óvulo, coloco o núcleo com o meu DNA e faço esse óvulo, né, crescer ali, se desenvolver e coloco no útero de alguma fêmea. Então é possível, essa técnica ela é utilizada para clonagem hoje em dia. Ela pode ser utilizada para clonagem de animais de grande valor zootécnico, que é aqueles animais que são muito caros pelas características que eles possuem no seu DNA, então bovinos, equinos, né? Hoje pode ser clonado no Brasil a partir dessa técnica. Claro que é uma técnica muito cara e é uma técnica que ela pode ter muita chance de falha, ela pode ter muita falha. Inclusive para a ovelha Dolly, né? Na clonagem da ovelha Dolly, foram 277 tentativas de colocar esse núcleo no óvulo.
E depois dessas 29 geraram um embrião, só que só uma conseguiu continuar com a gestação e no final ter ali o nascimento da ovelha Dolly. Então a gente responde parte da nossa pergunta. Existe essa técnica, ela é uma técnica que já é consagrada e ela pode ser feita, mas você não vai andar por aí e ver um clone seu, a não ser que esse clone tenha sido feito quando você também estava sendo gerado ali. Porque para poder desenvolver, a gente vai ter ali a gestação normal, tá? Então a gente vai demorar o tempo de gestação, vamos colocar na mulher. Então a gente coloca um embrião na mulher, ela vai demorar 9 meses para poder nascer. Se pegou um DNA seu adulto, já pegou ali da sua pele, vai nascer uma criança com seu DNA. Então você não vai andar por aí e ver um clone igual você, a não ser que isso aconteceu, a não ser que vocês dois sejam clones. Ou seja, se você e o outro forem clones, aí pode ser que vocês foram gerados na mesma época, vão crescer e vão ter a mesma idade. Se alguém te clonar, aí não, porque já precisa da sua célula desenvolvida, né, para passar e poder gerar o clone seu depois. Então, você pode até ter um clone por aí andando, se alguém te sequestrou e fez um experimento, mas ele vai estar mais novo que você não vai andar por aí ver você. Inclusive, gente, teve uma vez que eu vi uma menina que eu achava que ela era igualzinha a mim. Eu fiquei, caraca, essa menina é igualzinha a mim. Você tá muito mais nova, assim. Chocada. Aquelas, né? Teorias da conspiração temos aqui também. Tá, mas aí agora a gente vai voltar na discussão que foi gerada lá na década de 90, quando a ovelha Dolly nasceu, que é quanto à clonagem ou não de humanos. Então, na época, quando foi desenvolvida a técnica e ela teve sucesso, é uma técnica que ela vem sendo discutida há muito tempo antes da Dolly nascer, obviamente. E aí começou uma discussão de será que vão clonar humanos? Eu acho que é por isso que existe a novela Clone, realmente, foi nessa época. Então, é possível, inclusive, macacos foram clonados, tá? Esse artigo recente, ele traz a clonagem de 5 macacos, que são macacos usados para estudos de doenças humanas. Então, a gente ainda faz muito estudo de doenças humanas em animais de laboratório. Geralmente a gente estuda uma doença, né, o desenvolvimento de uma doença ou a terapia para essa doença, colocando ou tirando esse gene ali daquele animal de laboratório, tá? É uma prática que ela existe, é muito utilizada em camundongos, mas também alguns animais que se parecem, que se assemelham mais geneticamente com os humanos, também são utilizados como os macacos. E aí esses autores justificaram que eles queriam clonar esses macacos para eles apresentarem a mesma característica sem mudança nenhuma, né? Porque quando a gente vai e só mexe no DNA e coloca um gene ou retira um gene, a gente tem outras questões ali do DNA que podem interferir quando acontece o desenvolvimento daquele macaco, né? Então outras questões podem interferir. Quando a gente tem um clone, a gente tem certeza que eles vão ser sempre iguais. Então a terapia, ela é mais fácil de ser estudada. Então eles fizeram esse artigo, né, para poder mostrar e poder levantar essa discussão também se clones de animais para experimentação animal pode ser feito ou não, tá? Deixa aí a opinião de vocês também, o que vocês acham dessa ideia de clonagem, se você mexe com experimentação em animais, o que você achou dessa ideia, enfim, depois a gente pode discutir mais sobre isso. E já aproveita que você vai deixar seu comentário e deixa seu like também, se inscreve no canal pra gente discutir mais sobre essas coisas, deixa aí algum tema que você queira saber. E agora a gente vai falar então o que aconteceu, né? O que é muito discutido dentro da clonagem humana. Então, quando a ovelha Dolly apareceu e as pessoas viram que é possível clonar um ser, né, íntegro, que desenvolve e tudo mais, como a ovelha Dolly, uma ovelha, né? Clonar uma ovelha. Começou a discussão sobre se pode ser clonados humanos ou não. E aí eu trouxe 2 artigos aqui que são de opinião, tá? Eu não trouxe artigos sobre a técnica, eu trouxe artigos de opinião sobre essa ideia. E nesse primeiro artigo aqui, que na verdade é um livro, o autor, eu vou deixar o link para vocês, e aí ele tem o livro em PDF, ele é liberado, tá?
O autor ele é bem louco assim e ele defende a clonagem de humanos, tá? E ele inclusive joga uns shades, ele joga algumas provocações para as pessoas que discutem muito sobre vida e tudo mais, né? Sobre o embrião ser vida ou não. E aí, as principais justificativas do autor para a clonagem são nos casos de infertilidade, né? Então, quando pessoas que são inférteis querem ter um filho com o próprio DNA. Então, ele joga essas questões, às vezes pessoas homossexuais não podem ter filhos com a fecundação, ou então casais heterossexuais que um dos dois tem problema de fertilidade. Então ele cita que com a clonagem de humanos, né, com a clonagem de embriões, a gente consegue, com a clonagem às vezes a gente vai clonar o pai e colocar para a mãe desenvolver, né, aquele óvulo ali naquele útero, tá? Mas o que acontece, né? Por que algumas pessoas são contra? Porque é uma técnica que ela tem muita falha, então teria que ter muitos doadores de óvulos e podia gerar uma gestação falha ou então uma gestação em que a criança vai vir com deficiências genéticas, né? Então pode gerar uma criança com deficiência. E aí entra a questão de, é mesmo necessário, né, passar por todo esse sofrimento para poder ter uma criança com os próprios genes dos pais. E aí ele também fala que essa clonagem de embriões pode auxiliar no tratamento de fertilização in vitro, né? Então, quando você vai fazer fertilização in vitro, você tem ali o desenvolvimento de um embrião e às vezes você pode clonar esse embrião, guardar os embriões clonados e implantar um embrião na mãe. E aí você vai ver se consegue desenvolver a gestação, que muitas vezes na fertilização in vitro a gestação ela não consegue progredir também. E aí se não progredir, você consegue ter outros embriões e implantar de novo ali naquela mãe para poder ter outra gestação. O grande problema dessa questão toda é que levanta o argumento de quem é a favor de que o embrião já significa uma vida, né? Então o embrião é a junção do DNA, então vai ter um DNA ali desenvolvido e esse embrião pode desenvolver e formar uma vida. E se você é a favor dessa ideia, quando você descarta os outros embriões, por exemplo, você clonou 3 embriões, né? Aí você congelou 2 e implantou 1. Aí nessa implantação do primeiro embrião deu certo a gestação, você vai jogar fora os outros 2 embriões. Aí você vai descartar os outros 2 embriões. Esse descarte dos outros 2 embriões seria um descarte de 2 vidas, para quem é da ideia de que o embrião já indica uma vida. E aí já levanta toda uma discussão moral também dentro dessa questão. Esse autor também traz umas ideias meio malucas sobre como pode ser usado a clonagem de humanos, pelo meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que é uma coisa que não tem muita necessidade. Mas ele fala, por fim, sobre a clonagem terapêutica. E o que é a clonagem terapêutica? É um tipo de clonagem diferente da clonagem que a gente está falando, que vai desenvolver um ser humano completo. Na clonagem terapêutica, a gente pega células tronco embrionárias e a gente favorece, né, naquelas células tronco, o desenvolvimento de órgãos inteiros. E essa clonagem terapêutica, ela vai ajudar na terapia, por exemplo, para transplante de órgãos ou então até para doenças degenerativas. A gente consegue especializar uma célula para poder auxiliar no tratamento de doenças degenerativas, como por exemplo a doença de Alzheimer. A gente, né, às vezes consegue especializar uma célula para poder fazer parte de um tecido ali maduro e a gente substituir aquelas células da doença de Alzheimer, por exemplo, que estão degenerando, que estão degradando, né, que estão diminuindo ali a sua vida. E a gente consegue substituir, às vezes a gente consegue tratar essas doenças degenerativas. A clonagem terapêutica ela se desenvolveu mais do que a clonagem reprodutiva dentro dos humanos, mas ela ainda tem muita discussão atrás dela, tá? Alguns países não permitem a clonagem terapêutica, outros países permitem a clonagem terapêutica ou um estudo com a clonagem terapêutica. No Brasil é permitido a clonagem terapêutica, mas ela só pode ser feita com embriões que estavam congelados para fertilização in vitro e que foram enviáveis. Então são embriões ou que passaram da época, do período que eles poderiam ser utilizados, ou que vieram com alguma modificação ali que não podem ser implantados, aí eles podem ser doados para institutos, né, para laboratórios que pesquisam a clonagem terapêutica, e aí pode ser feito estudos com a clonagem terapêutica.
tá? Apenas nesses casos no Brasil é permitido. Em outros países aí já são outras legislações. A clonagem reprodutiva, ela não é permitida no mundo inteiro, tá? Então, é um consenso dos cientistas, né, que contra a ética de experimentação em humanos, que não pode ser feita a clonagem reprodutiva. E por que não pode ser feita? Porque até hoje não existe uma justificativa plausível para poder ter a clonagem reprodutiva. E também porque por causa dessa falha, né, dessa alta taxa de falha que a gente tem no processo da clonagem. Então, não é uma coisa que não tem força para poder ser feita hoje em dia ainda. Mas a técnica, ela já é bem elucidada, ela é possível de ser feita. E fica aí na dúvida, né, teoria de conspiração, se existe algum lugar que faz isso ou não. Eu acredito que não, eu acredito muito na ciência, eu acredito muito nos cientistas, de que realmente existe essa questão da ética, né, que a gente tem que respeitar. Uma coisa é certa, a clonagem de humanos é um assunto realmente muito fascinante, a gente fica sempre dividido na ideia de brincar de Deus, né? Mas também na ideia de realmente auxiliar as pessoas a melhorarem, a pararem de passar por tanto sofrimento, muitas vezes doenças degenerativas, algumas doenças genéticas que podem ser evitadas, né? Então, sempre essas duas linhas ali que ficam batalhando. Eu fico geralmente, né, batalhando entre essas duas linhas. Contem o que vocês acham. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigada a quem ficou até o final. Ative as notificações, tá? Se inscrevam, curtam meu vídeo para eu poder aparecer no terceiro vídeo. Eu espero aparecer aqui mais frequentemente, tá? E enviem também sugestões. Me sigam no Instagram também pra gente conversar. Lá eu vou falar todas as vezes que eu vier com um vídeo novo. E é isso. Muito obrigada a todos.